Magdala, a cidade onde Madalena, traz a referência a ela, a Magdala, era uma cidade próspera, era uma cidade pesqueira, era uma cidade, onde as pessoas ali eram bem-sucedidas. E Maria Madalena, a história traz alguns pontos que nos faz compreender que ela era uma mulher bem-sucedida. Ela também era uma das que ajudava o ministério de Jesus, era uma das mantenedoras do ministério de Jesus. E eu fico imaginando se um espírito maligno conseguiu destruir a reputação e o caráter de uma pessoa, como conseguiu fazer com essa moça que eu conheci. Eu imagino que 7 vezes você que entrou aqui esteja vivendo uma vida muito parecida com a de Maria. Talvez muitas situações que você tem vivido tem te levado a muitas frustrações, muitas derrotas em várias coisas, e muitas vezes você não está entendendo o momento espiritual que você está vivendo. Nós estamos numa guerra, nós estamos em uma batalha travada, onde o inimigo luta 24 horas para te tirar do propósito do Senhor. O inimigo luta 24 horas para te desmotivar, para te fazer acostumar aos pecados ocultos que tem tirado muitos homens e mulheres da presença do Senhor. Pessoas que já não conseguem mais ter intimidade com o Senhor, pessoas que pregam a verdade que eles mesmos não vivem porque estão afastados do Senhor, vivendo uma vida de fachada, vivendo uma vida sem propósito, vivendo uma vida sem sentido. E talvez você entrou aqui hoje desse jeito. Talvez você entrou aqui hoje lendo uma palavra que parece fazer sentido na vida do outro, que você até prega, você até fala: não, Jesus fez isso, Jesus curou o cego de Jericó, Jesus curou Bartimeu, Jesus esteve ali presente com os homens na fornalha, eram os 4 homens, ele era o 4º homem na fornalha. Talvez você entenda, mas quando vem a primeira luta da sua vida, você não consegue crer que esse mesmo Jesus é capaz de estar com você na provação, é capaz de te livrar desse momento de dificuldade que você está vivendo. E talvez você tenha justificativas para viver o que você está vivendo. Talvez você olhe para si mesmo e até diga: mas eu estou assim por conta disso, por conta daquilo. E você pode até enumerar as razões pelas quais você tem a opinião que você tem. Mas nessa noite o Senhor quer te desconstruir. Assim como Ele desconstruiu Maria Madalena, assim como Ele entrou ali na vida de Maria Madalena, trazendo um propósito novo, trazendo um sentido novo para tudo que ela estava vivendo. Nós servimos um Deus que ainda faz. Nós servimos um Deus que ainda liberta de espíritos malignos. Nós servimos a um Deus que continua operando, um Deus que continua fazendo, um Deus que continua entrando causas que parecem impossíveis de serem solucionadas. Ele entrou na vida de Maria Madalena e há menos de 2 anos atrás entrou na vida dessa moça que eu conheci e mudou a história dela. Em menos de 2 anos, Deus reestruturou a história de uma pessoa que há poucos anos atrás não queria mais viver, estava tentando se matar, tinha prazer em beber o seu próprio sangue. Uma pessoa que já nem estava sendo mais aceita nos círculos sociais que ela fazia parte, que a família já tinha desistido. Esse é o Deus que nós servimos, Ele continua fazendo da mesma forma. Maria foi atraída pelo seu momento espiritual difícil, impossível de ser solucionado por si mesmo. Maria foi atraída por esse momento e teve sua história totalmente mudada. E agora, quando ela começa a se lembrar, agora quando Lucas fala e ela se lembrar, o Espírito Santo começa a trabalhar na memória de Maria, primeiro na memória afetiva. Espíritos malignos, um vazio na vida de Maria Madalena. Talvez seja até por isso que ao longo da história, por volta de 529, Gregório ele vai ser bem categórico em afirmar que Maria Madalena era até aquela adúltera que foi pega no ato adulterando, Não tem embasamento para isso, mas Gregório faz essa associação.
Gregório faz uma associação também de Maria Madalena com a pecadora que chegou na casa de Simeão e banhou os pés de Jesus com as lágrimas. Porque eu imagino que as falas sobre Maria Madalena eram as piores. Não era uma mulher agradável para se estar com ela. Porque uma das coisas que o inimigo faz quando ele entra na vida de alguém é justamente desconstruir o caráter dessa pessoa. É torná-la insuportável para que você não queira estar com ela, desista dela. Eu entendi porque aquela moça segurava minha mão e pedia: não desista de mim, porque depois a gente foi construindo melhor nossa relação e ela foi contando quantas pessoas já tinham desistido dela. A família tinha desistido dela, várias empresas nas quais ela tinha iniciado o trabalho tinham desistido dela, amigos tinham desistido dela, líderes tinham desistido dela, muita gente tinha desistido dela, porque realmente era muito difícil construir uma relação com ela, porque o tempo inteiro ela criava muitas barreiras para que a gente se afastasse. Mas Deus não tinha desistido dela. O Espírito Santo não tinha desistido dela, porque eu desistiria na primeira oportunidade, mas enquanto ela falava, enquanto ela criava barreira, enquanto ela estava tentando de todas as formas me afastar, criticando tudo, o Senhor começou a revelar como estava a alma dela. O Espírito Santo começou a mostrar como estava a angústia do coração daquela mulher. O Espírito Santo começou a mostrar coisas que eu jamais saberia. Eu jamais saberia dos cortes que ela tinha na coxa para tirar o seu próprio sangue e beber na taça de vinho. O Espírito Santo trouxe a existência. Eu não saberia das muitas tentativas de suicídio. Eu não sabia. Mas o Espírito Santo começou a trazer, porque o Espírito Santo tinha um propósito na vida dessa moça. E o propósito do Espírito Santo era tão grande, que hoje ela está lá em Arraial da Ajuda. Após ter sido liberta, ela montou uma clínica. Hoje ela não trabalha para os outros, ela trabalha para si mesma. Ela tem sua própria clínica lá em Arraial da Ajuda. Hoje ela tem funcionários. Hoje ela está trabalhando na obra do Senhor, fazendo missões. E eu fiquei pensando no quanto Jesus foi maravilhoso ao lidar com Maria Madalena, porque se essa menina com espírito maligno, muitas pessoas já tinham desistido dela. Eu fico imaginando quantas pessoas desistiram de Maria Madalena, quantas pessoas não queriam ter Maria Madalena por perto. Mas Jesus não desistiu. Jesus tocou em Maria Madalena de uma forma tão especial, que ela se manteve aos pés do Senhor. Ela foi uma das que financiava o trabalho missionário de Jesus. Ela foi uma das que acompanhava Jesus em suas missões. Nós vamos ver Marcos falando sobre isso. Nós vamos ver João falando sobre isso. Os discípulos não retratam com muita clareza como ela acompanhava e mais fala sobre ela, mas nós vamos ver que ela estava ali. E Maria Madalena, estando ali, ela também foi observando Jesus. E agora, estando ali aos pés da cruz, todos fugiram, mas ela continuou ali. Ela continuou ali, aos pés da cruz. Após o corpo ser tirado e ser levado para a sepultura, na sexta-feira, ela continuou guardando o sábado, mas deixou as especiarias prontas para poder cuidar do corpo de Jesus. E quando chegou o domingo, foi uma das primeiras a ir para o sepulcro. Quando chega no sepulcro, que o anjo vai ter essa fala com ela, se vocês viram na leitura introdutória, elas voltam para anunciar. Mas mulher naquela época era desacreditada. Mulher naquela época, e até hoje, quantos ministérios são desacreditados, como se Deus escolhesse pelo sexo, como se Deus separasse, como se Deus segregasse. E com isso muitas mulheres têm morrido, porque foi chamado para um propósito. Deus, quando nos chamou, Deus, quando nos escolheu, Ele tinha um propósito específico para cada uma de nós, independente do nosso sexo. O
Senhor tinha um propósito para nós. E é desde a concepção que o Senhor tem um propósito, porque é lá na concepção que o Senhor nos habilita com dons, com habilidades. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós somos cheios do Espírito Santo, no nosso novo nascimento, nós somos habilitados com dons. Todo crente batizado com o Espírito Santo, ele recebe um dom para trabalhar na obra do Senhor, para trabalhar na igreja. E cada um de nós vamos prestar conta a Deus das habilidades que temos para a sociedade, para desenvolver o trabalho na sociedade, e dos dons que temos para desenvolver o papel na obra do Senhor, na igreja do Senhor. E durante esses processos, cada um de nós vamos lidando de forma diferente. Que Maria Madalena, quando chega naquele momento que ela anuncia aos discípulos, os discípulos não acreditam. O próprio Lucas vai ressaltar que apenas 2 discípulos voltam. 2 discípulos decidem se submeter à dúvida para ver se elas estavam falando a verdade ou se estavam exagerando. E quando esses 2 discípulos voltam, eles vão ver que realmente o sepulcro estava vazio. Mas no sepulcro vazio, eles entram e não conseguem ter nenhuma experiência além de ver o local vazio. E eles voltam para casa. Maria Madalena não se contenta com isso, e ela continua ali no sepulcro. Ela continua ali tentando entender o que estava acontecendo. Ela continua ali tentando compreender a razão de tudo aquilo. E por mais que Lucas diz que elas se lembraram da palavra, elas se lembraram das experiências, elas se lembraram do que Jesus tinha falado, mas ainda era difícil associar, ainda era muito difícil associar a forma como o processo de ressurreição iria acontecer. E ali, em meio às suas dúvidas, querendo entender o processo, querendo entender o que estava acontecendo, Maria Madalena começa a tentar compreender para onde Jesus tinha sido levado. Até que os anjos aparecem. Maria Madalena não se contenta com os anjos chegam para falar com ela, mas ela não se contenta com a resposta dos anjos. Até que de repente, ela ouve alguém dizer: Maria. Quando ela ouve alguém chamar o seu nome, ela reconhece a voz de Jesus. Lembrar da palavra, como Lucas disse, não está apenas relacionada à forma pragmática do estudo da Bíblia. Eu já vi teólogos cheios de conhecimento, mas sem nenhuma intimidade com o Senhor. E já vi pessoas que não sabem nem ler a palavra, mas só de abrir a boca você sente a presença do Espírito Santo. Só de ouvir Maria, ela sabia quem estava chamando, porque ela conhecia a voz do seu Senhor. Ela não reconheceu o corpo transformado, ela não reconheceu porque o corpo dele já estava no processo de transformação. Ele estava indo se apresentar ao Deus, mas ela reconheceu a forma de chamar. Quando ele chamou Maria, ela entendeu que esse era o mesmo Deus, esse era o mesmo Senhor, esse era o seu mestre, esse era aquele que tinha tocado no lugar mais profundo da sua alma, esse era aquele que tinha libertado o seu espírito das amarras do maligno. Ela reconheceu que esse era aquele que não estava preocupado com seus pecados ou com as brechas que foi dada para que Satanás tivesse legalidade de atuar na vida dela. Ela entendeu que essa era a voz do único que tinha visto nela, o que nem ela mesma enxergava mais. Maria, talvez, no início da sua caminhada, não sabia qual era o propósito dela, mas naquele momento ela entendeu que ela tinha um propósito. E o Senhor dá a ela a incumbência de ir anunciar para os irmãos dela, de ir anunciar para todos os discípulos que ele havia ressuscitado e que ele se encontraria com eles em Jerusalém.